Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre todos os livros que eu li no mês de maio. Foi um mês em que, assim, por quase metade dele, eu pensei sinceramente que iria acabar o mês sem ter lido nenhum livro, sem ter concluído nenhum livro, mas isso não aconteceu. Eu consegui ler 6 livros, o que foi, assim, muito acima da minha expectativa pro mês, considerando, né, tudo que estava acontecendo. E fiquei muito feliz com as leituras, porque, mais uma vez, os livros funcionaram para mim como uma válvula de escape da realidade, tornaram mais fácil a minha vida, me tiraram um pouco do que estava acontecendo ao meu redor para que eu conseguisse pensar um pouco em alguma outra coisa. Então, foi muito bom e, enfim, vamos conversar sobre os livros. Vou fazer no mesmo esquema de falar do pior ao melhor, apesar de que tem vários aqui que eu acho que são meio que empatados, assim, eu até vou comentar sobre isso com vocês. Mas vamos lá. Antes de começar a falar sobre as leituras, por favor, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, aquela coisa toda. Deixem um comentário, me contem o que vocês leram aí no mês de maio, como foi o mês de leitura de vocês. E se forem comprar qualquer livro na Amazon ou qualquer outra coisa, por favor, comprem através do meu link, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Assim vocês apoiam o meu trabalho, eu ganho uma comissão, vocês não pagam nada mais por isso, enfim. Vamos lá. Bom, em sexto lugar, então, ficou o Livro Branco, da Han Kang. Eu gostei desse livro, não tem nenhum livro que eu tenha lido no mês de maio que eu não tenha gostado. Mas dentre os que eu li, eu acho que esse foi o que, assim, menos me marcou. Eu já tinha lido outro livro da Han Kang antes, que é A Vegetariana. Eu, sinceramente, gostei mais de A Vegetariana, apesar de que eles têm propostas, assim, bem diferentes. Esse é um livro mais pessoal da autora. Vai escrever um pouco sobre o sentimento de ter perdido uma irmã que ela nem chegou a conhecer, uma irmã que faleceu no seu primeiro dia de vida, e de que forma isso afetou ela e o crescimento dela, enfim. Tem muitas passagens bonitas, eu acabei marcando, assim, dobrando mesmo a página de algumas coisas que eu achei legais, assim. Mas eu confesso que não me marcou tanto. Eu não sei se por conta do momento que a gente tava passando, enfim, eu acabei não gostando tanto, assim, do livro. É um livro legal, é um livro muito bonito. Talvez se eu reler em um outro momento eu goste mais, mas no momento em que eu li, não foi nada demais, assim, pra mim. Essa edição, então, saiu pela Todavia, que é quem publica a Han Kang aqui no Brasil. A tradução é da Natália Okabayashi. Quando eu peguei pra ler, eu inclusive achei que fosse um livro de não ficção, mas não, apesar de ter um toque autobiográfico, é um livro de ficção. Eu recomendo, né, fica aí a recomendação, quem quer conhecer a escrita da Han Kang é uma boa também, então indico, mas não foi o meu favorito do mês. Em quinto lugar, Agosto Azul, da Débora Levi. Eu escrevi uma resenha lá no Instagram, quem quiser dar uma olhada, fica à vontade para ler. E lá eu comentei um pouco sobre a minha experiência de leitura. Eu tava bem curiosa para conhecer a escrita da Débora, porque eu já tinha ouvido falar muito bem das publicações dela. Ela tem uma trilogia bastante famosa que chama a trilogia Autobiografia Viva, cujos livros são Coisas que Não Quero Saber, O Custo da Vida e Bens Imobiliários. Eu ouvi muitos elogios sobre essa trilogia e eu nunca tinha lido. Então, eu tinha bastante curiosidade para conhecer, e esse ano, então, por ser parceira da Autêntica Contemporânea, eles me enviaram o mais recente lançamento, que é Agosto Azul. Não faz parte dessa série de livros autobiográficos, mas eu tava bem curiosa para conhecer a escrita dela, como eu falei, então eu comecei por esse aqui, que é o que eu tinha aqui em casa, né? Eu gostei, achei a escrita muito boa, mas eu acho que eu fui com muita expectativa justamente por ter ouvido tantos elogios sobre a autora. Então, eu acabei talvez tendo as minhas expectativas um pouquinho frustradas, sabe? Aliás, eu falei sobre esse livro em algum vlog de leitura. Aqui a gente vai conhecer a Elsa, e ela é uma pianista muito consagrada, famosa, enfim, passando por um momento um pouco conturbado ali da vida dela, tentando lidar com os próprios sentimentos. Ela acabou de passar por uma situação em que ela abandonou ali o palco no meio de uma apresentação e tal, e ela tá tentando lidar com isso, ao mesmo tempo que tá tentando lidar com outras coisas que estão acontecendo na vida dela. E aqui tem toda essa questão do duplo, né? A Elsa, ela passa por diversas cidades. Em todas as cidades, ela parece ver a mesma mulher. Ela enxerga essa mesma mulher e ela enxerga nessa mulher um duplo dela mesma, né? Então é como se ela estivesse olhando pra si mesma. Essa é a sensação que ela tem. E ela sente que essa mulher meio que tá perseguindo ela, enfim, ela mesma está perseguindo ela. Então tem toda essa questão do duplo. O duplo aparece aqui em outros momentos também, não só nessa mulher, mas assim,
Parece que todos os objetos têm duplos, os sentimentos têm duplos, os ambientes têm duplos. Então, essa questão do duplo é bem forte aqui no livro. E eu achei bem interessante, mas eu confesso que não funciona tão bem pra mim. É algo meio subjetivo, é meio abstrato, enfim. Então, pra quem gosta, vai funcionar melhor, né? Eu acho que comigo não funcionou tão bem, então por isso esse livro ficou em quinto lugar, mas ainda é um livro que eu recomendo. Quero ler a trilogia Autobiografia Viva e ver se, quem sabe, eu gosto um pouco mais. É um livro bom, escrita maravilhosa, mas a história em si não chegou a me conquistar. Em quarto lugar, 5 ou 6 dias, esse aqui saiu pela Dublinense, ele é um livro nacional contemporâneo e a gente leu então em conjunto, né, a gente teve a discussão dele na semana passada. Aqui a gente vai conhecer dois amigos, o João e o Dante, eles se conheceram na faculdade de psicologia e eles estão tentando lidar com o fato de que eles talvez não consigam fazer tanta diferença no mundo, né, que não é tão fácil assim chegar na vida adulta e conseguir seguir todos os seus princípios e agir totalmente de acordo com a moral e com a ética e de acordo com os valores em que acredita. Então, cada um vai lidar de uma forma com isso, enquanto um deles acaba se conformando um pouco com isso e seguindo o fluxo. Ele aceita que o mundo não é mil maravilhas e que às vezes ele vai ter que abrir mão de alguns valores e de alguns princípios, enquanto o outro se recusa e aí acaba ficando numa inércia, enfim. Então cada um vai para um lado e um vai tentando apoiar o outro, mas chegam momentos em que a vida deles se desencontram, né? E é um livro legal, assim, é um livro que me fez refletir sobre muita coisa. A escrita também é muito boa. Eu acho que a forma em que o livro foi escrito é muito boa, assim, pra ler de um fôlego só, sabe? Porque ele não tem muita pontuação e tal, é muita vírgula, é meio que tudo um texto só. Ele tem divisão de capítulos e tudo, mas, assim, são grandes blocos de texto. Eu acho que isso ajudou a leitura a ser mais rápida, sabe? Mas eu não sei, eu sinto que faltou alguma coisa. Talvez também tenha sido o momento em que eu li, mas eu fiquei com vontade de um pouco mais, sabe? Chegou no final do livro e eu fiquei, tá, e daí? Eu acho que ele foi e não chegou a lugar algum. Na discussão a gente conversou bastante sobre isso, que talvez seja justamente essa a moral, né? Não chegar a lugar nenhum. Mas eu queria alguma resposta. É um livro 3 estrelas também, assim como esses dois foram 3 estrelas pra mim. O livro foi finalista do Prêmio Rio de Literatura e foi vencedor do Prêmio UFES de Literatura. A capa eu também acho bem bonita. Bom, aproveitando que eu acabei de falar da nossa leitura conjunta, aviso aqui também, já avisei lá no grupo que não teremos leitura conjunta no mês de junho, né? Em julho a gente vê se vai voltar, enfim. Mas no mês de junho, especificamente, não teremos leitura conjunta aqui do canal. Em terceiro lugar, um livro que eu li em e-book, que foi Nem Te Conto, da Emily Henry. Esse é o lançamento mais recente dela, aqui no Brasil, ele teve lançamento mundial, enfim. Eu só tinha lido um livro da Emily Henry até então, que foi De Férias com Você. E eu li há uns... não, eu li no ano passado, eu acho. Li no ano passado. E foi um livro que eu gostei, mas não achei nada demais. Eu sou um pouco chata, assim, pra romance, né? Esse tipo de romance, né? Romance romântico. Eu sou um pouco chata, assim, é bem específico pra eu gostar. Normalmente, quando eu trago aqui, é porque eu gostei, porque se eu não gosto, eu abandono. Gente, de verdade, assim, todo mês me dá vontade de ler algum romance. E eu, às vezes, começo, assim, sem brincadeira, mais de 10. E eu leio, tipo, 2 capítulos, eu já percebo que, tipo assim, não vai dar pra mim. Eu me irrito e eu paro. E então, quando eu finalizo e trago algum livro aqui pra falar, normalmente é porque eu gostei. Porque é muito difícil eu conseguir chegar no final de um romance romântico se eu não tô curtindo tanto, sabe? Enfim, li De Férias com Você no ano passado, gostei. Foi um livro bom, assim, pra passar o tempo, mas eu não amei, assim. Achei ok. E aí agora eu li Nem Te Conto e eu gostei bem mais desse livro. Inclusive, me deu vontade de ler os outros livros da Emily Henry. Inclusive, se vocês tiverem indicação de qual outro, além de Nem Te Conto, é bom também, me deixem aqui nos comentários. Eu li a sinopse dos outros, inclusive, e eu confesso que nenhum chamou, assim, muito minha atenção. Mas, vamos ver. Então, em Nem Te Conto, a gente vai conhecer a história da Daphne. A Daphne tá noiva do Peter. E no dia da despedida de solteiro do Peter, ele chega em casa e conta pra Daphne que, durante a despedida de solteiro, a melhor amiga dele, chamada Petra, se declarou pra ele, disse que sempre foi apaixonada por ele e que não pode viver sem ele. E aí, neste exato momento, o Peter percebe que ele também sempre foi apaixonado pela Petra, ele nunca tinha notado isso antes. Então, ele combina que ele e a Petra vão ficar juntos, ele vai encerrar o casamento dele, enfim. Aí, ele chega em casa e
explica tudo isso pra Daphne, como se não fosse nada demais. E ele termina o noivado com ela, então, e dá o prazo pra ela sair ali da casa. Eles moram no apartamento do Peter, então o Peter fala, olha, né, preciso que tu saia daqui, enfim, sem saber o que fazer e sem saber pra onde ir. Acaba indo dividir apartamento com o ex-namorado da Petra, que tá ali na mesmíssima situação que ela, né? Porque ele também foi pego totalmente de surpresa a partir do momento que a namorada dele, a Petra, chegou em casa e contou que, na verdade, ela sempre foi apaixonada pelo melhor amigo dela, que é o Peter. Então, agora a gente tem ali os dois que levaram um pé na bunda, que é o Miles e a Daphne, vão dividir um apartamento e dividir ali, né, as dores deles, né? Num primeiro momento, eles não têm muito contato, eles realmente só dividem o apartamento, cada um fica no seu canto, no seu quarto, enfim. Mas aos poucos eles vão se cruzando pela casa, vão conversando, uma palavrinha ali, uma palavrinha lá, até que um dia eles recebem o convite de casamento do Peter e da Petra. Ali, meio que sem saber o que fazer na hora do desespero, a Daphne inventa uma mentira de que ela e o Miles estão namorando e vão juntos ao casamento. A partir daí, né, já viu, é aquele clichê de sempre, fake dating, enfim. Eu gostei muito do livro porque ele tem vários outros núcleos, várias outras coisas sem ser só o romance, né? Então, a gente vai entender as questões ali da Daphne com a mãe dela, um pouco algumas questões que ela tem com o pai dela, algumas inseguranças que ela tem, assim, desde a infância, que eu acho que vão justificando as ações que ela tem ao longo do livro. E da parte do Miles também, ele tem alguns problemas familiares, ele tem ali a relação com a irmã dele, então eu acho que os dois personagens foram muito bem construídos, eles não são personagens clichês, sabe? Eles têm personalidades muito únicas, assim. O fato do livro não ficar 100% do tempo só no romance me agradou bastante. Então, tem vários momentos em que eles estão focando em outras coisas. A Daphne tem toda ali uma questão de que ela sente que ela nunca teve amizades próprias, né? Que o círculo de amizade dela sempre foi o círculo de amizade da pessoa com quem ela estava se relacionando. Então, ela sai em busca de, tipo, preciso construir a minha própria personalidade, construir as minhas próprias amizades e não construir a minha vida ao redor de alguma outra pessoa. O romance em si, que é construído, então, entre a Daphne e o Miles, também é muito legal porque eles são pessoas ali com mais de 30 anos, então eles já são mais maduros, não tem toda aquela ladainha, falta de comunicação, assim, tem um pouquinho, né, porque eu acho que sempre tem, mas não me incomodou, assim, como normalmente me irrita na maioria dos livros de romance, que é, assim, uma falta de comunicação absurda, os personagens tomando as decisões mais burras possíveis o tempo todo, então isso não existe no livro, são personagens realmente com personalidade própria e que tomam decisões que fazem sentido, que estão de acordo com a personalidade deles, sabe? Sabem conversar, sabem dialogar e tal, enfim. Então, gostei muito do livro, quero ler mais da Emily Henry e eu dei 4 estrelas. Recomendo aí pra todo mundo que tá precisando de uma leitura mais tranquila, leve. Acho que a Emily Henry tem um senso de humor que bate muito comigo, em ter risada muitas vezes ao longo do livro. E eu lembro que isso aconteceu em De Férias com Você também. Apesar de eu não ter gostado tanto assim de Férias com Você, eu lembro que foi um livro que eu dei muita risada. E com Nem Te Conto não foi diferente. Em segundo lugar, A Face Mais Doce do Azar, da Vera Saad. Esse é um livro nacional contemporâneo, saiu pela editora Clara Boia, e quem me enviou foi a própria autora, ela me enviou inclusive autografado. Gente, eu amei o livro, ele é bem curtinho, dá pra ler numa sentada só. E aqui a gente tem um livro narrado por uma criança, eu amo isso nos livros, eu amo livros narrados por crianças. Então aqui a gente vai conhecer a história da Dubianca. Ela começa narrando quando ela tem, eu acho que 12 ou 13 anos. Então ela é, na verdade, uma pré-adolescente. Ela tá nessa fase complicada da vida em que ela tá descobrindo o corpo dela, enfim, a sexualidade e tudo mais. Tá crescendo, se entendendo como mulher. E ela tá vendo a situação complicada que a família dela tá passando. Porque o livro se passa no início da década de 90, quando o Collor foi eleito, e aí entrou em vigor o Plano Collor, que congelou as contas bancárias de todo mundo, enfim. Foi uma época que eu não vivi, né, eu nasci em 98, mas que eu acho que todo mundo já ouviu falar. E aqui, então, a gente tem o olhar de uma criança, de uma pré-adolescente, vendo a família dela lidando com essa situação e vendo quais foram as consequências disso para a família dela. Então o livro vai falar muito sobre a política brasileira na década de 90 e muito sobre essas questões de crescimento mesmo, sabe? De sair da infância, entrar na adolescência. E, enfim, é um livro que eu gostei bastante, é muito bem escrito, é muito fácil de ler e eu recomendo demais, então fica aí a indicação para todo mundo. Em primeiro lugar, temos Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman. Esse aqui saiu pela Dublinense, a tradução é do Diego Grando, e a Jacqueline Harpman é uma autora belga. Aqui a gente vai conhecer a história de uma mulher que vai narrar a história dela desde o momento que ela se lembra, assim, desde as primeiras lembranças dela.
Ela fez parte de um grupo de 40 mulheres que estiveram presas em uma jaula, em um porão, durante muitos anos, e ela era a única criança nessa jaula. E não tem nenhuma explicação, assim, essas mulheres não faziam ideia de como elas foram parar ali, de por que elas estavam ali, mas elas estavam por muitos anos nessa jaula, na mesma rotina todos os dias, não podiam tocar umas nas outras, elas não podiam falar sobre determinados assuntos, elas não podiam agir de determinada forma. E elas viveram assim durante muito tempo e sem nenhuma esperança de que algum dia isso fosse mudar, porque elas já estavam ali há tanto tempo que a esperança tinha morrido. Todos os dias, 2 vezes por dia, os guardas abriam a jaula para passar um carrinho com comidas e mantimentos para elas. E aí em seguida já fechavam e tal. Em determinado momento aí da história, o guarda abre a jaula para passar esse carrinho com os mantimentos para elas. E no exato momento em que ele abriu a jaula, toca uma sirene ensurdecedora, todos os guardas se olham assim e saem correndo. E a jaula fica ali aberta. E aí é que começa a verdadeira história dessas mulheres, porque elas vão sair e vão ter que descobrir onde elas estão, como viver, como sobreviver. E a nossa personagem principal é a única que não conhece o mundo aqui do lado de fora, né? Porque desde as primeiras lembranças dela, ela sempre esteve dentro da jaula. Então, ao contrário das outras mulheres que saem dali em busca da sua família, da sua casa, enfim, ela sai dali sem saber o que esperar, sem saber o que procurar, porque a única coisa que ela conhece é a jaula, ela não conhece o mundo exterior. Cara, é um livro muito bom, é muito forte, assim, é uma história bem pesada, mas é muito envolvente, assim, também não dá vontade de parar de ler. E, enfim, eu amei, assim, o livro, recomendo demais. Ele tava na minha lista há muito tempo, não sei porque eu não tinha pegado pra ler ainda. Por algum motivo eu tava adiando. E aí eu peguei esse mês pra ler, porque eu tô aí nesse desafio de ler um autor de país diferente todos os meses, e eu ainda não tinha lido nenhum autor da Bélgica. Então eu peguei por isso e acabei me surpreendendo muito, porque eu já sabia, assim, a sinopse do livro, mas eu não esperava que a história fosse se desenrolar desse jeito. E, enfim, eu gostei muito, amei, recomendo demais. É isso, gente, esses foram 6 livros que eu li no mês de maio, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se gostaram, se têm vontade de ler, enfim. Até o próximo vídeo e um beijo.